ao meu coração e irei ministrar ao coração deles. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar aí em nome de Jesus. Alguém tem um bilírio, um negócio aí que bota aqui, que minha página está voando aqui, ó. Tem alguma coisa que me impeça aqui dessa página voar? Porque eu não queria desligar o ventilador, não. Olha aqui o bilírio. Alguém falou, que bilírio? Aqui. Que é isso? Aleluia, aleluia. Minhas irmãs usavam, era muito bilírio, que minhas irmãs têm os cabelos grandes. Isso aqui é bem conhecido. Eita, veio até o cantor cristão. Aqui tem, filho. Essa cantada tem 2 aqui. Sempre nós estamos pensando naquilo que vamos ministrar. Que eu quero dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes nós procuramos ministrar, muitas vezes aquilo que agrada. Mas a Bíblia está recheada de coisa que não nos agrada. Coisa que vai nos levar a sermos melhor. Amém ou não amém? E eu fiquei orando a Deus, pedindo ao Senhor aquilo que eu iria falar nesta noite, neste lugar. Sei que o pessoal é Bíblia. Sei que o pessoal gosta da Bíblia. E é muito bom chegar no canto onde sabemos que as pessoas são os berianos, né? Estão sempre lendo, querendo saber algo da parte de Deus. Amém? Amém. E eu queria intitular o tema dessa palavra: Não. O Deus de não. Ele diz aqui, ó, o Deus, diz aqui, o não de Deus abre caminhos certos. Aleluia. O não de Deus abre caminhos certos. É engraçado, nós vivemos no tempo, muitas vezes, de mais sim, de quê? Não. Nós se acostumamos, somos condicionados a o quê? Ao quê? Sim. Misericórdia, irmão lá atrás, é o quê? Sim. Sim. Quando nós recebemos o não, ficamos com buchuchudo, com raiva. E é interessante, nós precisamos aprender que na nossa trajetória de vida vai ter não. Muitos nãos. Por isso que nós, como crentes, como servos do Senhor, que sentamos para ouvir a palavra, precisamos nos condicionar a um não. Os jovens sabem disso, né? Tem jovens que não aceitam não. Me dá 10. Não. Fica quase morrendo. Mas é interessante, a Bíblia está cheia de propostas, está cheia de textos bíblicos que vai nos levar a entender que tem vez que Deus vai dizer não. Porque o não de Deus vai abrir o caminho certo. Aleluia. Que coisa, né? Que coisa, né? Por isso que vamos aprender a receber não. Amém? O texto básico que nós lemos, Paulo tenta ir à Ásia. Deus diz não. Paulo tenta ir à Ásia para pegar o evangelho, mas Deus diz não. Meu Deus, você está acostumado comigo não, né? Vamos lá, viu? Amém? Amém? Paulo tentou ir à Ásia, mas Deus disse não. Veja que interessante. Aí aqui também, olha, tenta entrar em Betínia, mas Deus diz não de novo. Veja como é interessante, viu? Mas depois que o Senhor abre o caminho da Macedônia, onde nasce uma das maiores obras missionárias do Novo Testamento. Mas o que eu acho interessante é que Deus queria algo maior com Paulo. Deus não queria que ele fosse para a Ásia. Deus não queria que ele fosse para Betina. Deus queria que ele fosse para Macedônia. É interessante, nós vamos ver Deus dizendo não na Bíblia para muitas pessoas. E muitas vezes aquele que entende que não é uma pessoa, como é que eu posso ser assim? Imaturo. Pessoas que têm uma vida pautada na palavra, ele entende o que é não de Deus. Ele entende o que Deus quer dizer a mim e a você. Quando Deus diz não, eu não fico com raiva, eu não viro as costas, eu entendo que Deus tem o melhor para mim e para você. Deus disse não a Paulo, mas Deus queria algo poderoso. Deus queria levar ele a entender que onde nascia uma das maiores obras missionárias do Novo Testamento. Não, não, sim. Foi aí que quando ele entendeu, Paulo, foi que uma das maiores obras missionárias começou a ser incutida na Macedônia. Amém? Amém? O não de Deus não é rejeição, é direção. Ó, o não de Deus não é rejeição, é o quê? Direção. Quando Deus diz não, é porque Ele quer dirigir.
Deus quer dar algo melhor, quer dar algo poderoso. O Espírito Santo impediu Paulo 2 vezes. Não era disciplina, não era falta de fé, era Deus dizendo: não é por aí, eu tenho algo maior. Aleluia. Porque eu não vejo, nem você vê como Deus vê. A nossa visão é diferente de Deus. Por isso que Deus trouxe a Paulo, por Espírito Santo. Deus disse assim: não 2 vezes. Mas não era Deus disciplina, não era Deus disciplinando ele, não era falta de fé. Tem hora que diz assim: rapaz, eu estou com falta de fé, eu não vou não, tá? Mas não, Deus estava mostrando para ele que não era isso não, porque Deus queria algo maior. Amém? Quando Deus diz não, Ele está apontando para um caminho que só Ele vê. O não de Deus fecha os atalhos perigosos e abre estradas seguras. Isso é demais. Deus não é um Deus de atalho. Deus tem algo melhor para você. Glória a Deus. Por isso tem hora que a gente planeja tudinho, no fim dá errado. Crente que sabe, ele entende. Deus está dizendo não. Porque Deus não quer atalhos. Deus tem algo maior para você. Tenha calma. Ele quer abrir uma estrada tremenda. Por isso não se preocupe não. Tem coisa dando errado. Deus está dizendo assim: ei, tenho algo maior para você. Tenho algo grande para você. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho um caminho. Ele faz caminho no deserto. Ninguém nunca passava por aquele deserto porque morria. Mas com Deus no controle. Eita, recebe aí. Tu vai pisar em lugares que ninguém pisa. Ambarai. Você vai entrar em lugar que ninguém entra. O povo com Deus, Deus como nuvem à noite, Deus como tocha à noite, nuvem de dia. O povo passou por um lugar que ninguém passou. Aleluia. Eu acho lindo Deus. Eu aprendi uma coisa: nós somos desbravadores. E falar de mim, viu? Tem lugar que eu entro que eu digo assim: misericórdia, meu Deus. Ninguém quer entrar. Aí lá vai o baixinho Eliezer. Convidam ele. Mas minha irmã, me convide para ir para o churrasco, por favor, meu filho. Lugar para botar o pé. Mas eu vejo que Deus está agindo, mesmo no deserto. Amém ou não amém? Amém. Aonde alguns passam por problema e dificuldade, aonde alguns dizem assim: que coisa horrível. Tem crente que entende o não de Deus, passa cantando, passa louvando, mesmo que seja o deserto. Glória a Deus, aleluia. Quando eu entendo que a vontade de Deus, não importa onde seja, Deus disse sim, vá. Disse não, volte. Aleluia. Tem hora que ele escuta todo mundo, menos Deus. Alguém vem dar uma opinião, alguém fala uma coisa e eu me esqueço de saber: Deus e a tua vontade, Deus e o teu querer. Jesus, é mesmo assim. Amém, igreja? Amém. E é interessante aqui, quando Deus diz não, Ele está apontando um caminho que só Ele vê. E aqui o não de Deus fez esses atrás. Falei: tem coisa que Deus está vendo e você não está vendo. Eu estava pregando no canto e disse que é tão simples, né? Ninguém consegue ver atrás dessa parede, mas Deus vê. Vê. Por isso quando Deus diz assim, não, é porque Ele está vendo muito além. É verdade. Deus já está lá. Deus já está no futuro. Glória a Deus. A gente é de hoje, de ontem, mas para frente não sabemos de nada. O teu Deus já está lá. Glória. Sabe o que eu gosto? É que isso é para os jovens, viu? Vê aí. O teu emprego já está garantido. Vê. O birô, o computador, eu oro assim. Porque Deus está lá. Eu ainda vou chegar. Deus já chegou. Aí. Então quando eu confio nele, eu ando de cabeça erguida. Eita! Aleluia! Glória a Deus. Deus está na frente, meu irmão. Glória. Eu já vejo. Tu crê? Tu crê? Isso é fé, meu irmão. Isso é até se passe com Deus. Porque tu fica na tua mente pequena aí, tu não sai do canto. Mas primeiro planeje, ore e diga assim: Deus, eu já vejo a bênção, eu já vejo a oportunidade do emprego, eu já vejo o local. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus se antecipa aos fatos. Ele vai na frente, por isso que ele tem autoridade de dizer não.
eu fico pugnando numa causa, mas que Deus já disse, não é para você, eu tenho algo melhor para a tua história, eu tenho algo melhor para a tua vida. Aleluia. Andar no panorama de Deus, andar pelos céus na terra, é diferente? Por isso que Deus disse não a Paulo. O não de Deus evita que entremos em caminhos sem frutos. Paulo queria pregar na Ásia, era algo bom. Sim ou não? Eu quero pregar o evangelho. Eu quero ir lá. E Paulo, mestre, Paulo, homem bíblico poderoso, ele queria ir. Coisa boa. Não parecia coisa boa? Não, era coisa boa. Queria ir para a Ásia pregar o evangelho. Eu quero ser missionário na África, olha, no Egito. Eu quero ir pregar o evangelho. Que coisa linda. Mas Deus disse não. Tem coisa que parece que é certo. Tem coisa que parece que é perfeito na tua visão. Mas Deus que vê lá na frente, ele diz logo não. Eu acho isso aqui lindo, sabe? São coisas bíblicas que devemos colocar em prática. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória. Aí diz aqui, olha, mas Deus sabia que não era o tempo. Olhe, se Paulo intensasse ir no caminho errado, gastaria força, tempo e propósito sem resultado. Tem coisas, se você for pela sua vontade, vai gastar tempo, força e propósito. Porque Deus disse não. Tem pessoas que estão passando por problema porque não obedeceu à voz de Deus. Meteu a cara. Logo 2, misericórdia. Logo 2. Tem casamento que está dando errado porque Deus disse não. Cuidado no namoro, viu? Ele é tão bonitinho, pastor. Mas o que Deus disse? Não vá para a Ásia. Não vá para a Ásia. Tá certo? Você vai gastar força, tempo e visão. E ó, neurônios. Aí depois que casa, olha o problema. Por isso que espere no Senhor. Cuidado para onde você está indo. Cuidado o que você está elaborando para estar perto de você no teu futuro. Porque senão vai ter filhos problemáticos, é verdade. Vai ter um casamento problemático. Aí depois, na vida, vai ficar com dificuldades. Pois tem que ter cuidado. Quem é que você vai andar junto contigo? Tem que ser alguém que pense como você pensa. Alguém que ame a Jesus. Porque quem ama a Jesus é honesto. Quem ama a Jesus é uma pessoa que quer andar junto com sabedoria, com santidade. Glória a Jesus. Muitas vezes nós queremos ir para a Ásia. E ele está dizendo assim, eu vou cortar a tua asa. Quantas vezes achamos que uma porta fechada é derrota? Quantas vezes? Estou derrotado. Minha vida, a porta está fechada. Quantos dizem isso? Aquele curso, não consigo chegar lá. A porta está fechada. E é interessante que quando fala assim que muitos acham que a porta fechada é derrota, quando na verdade é Deus nos livrando de desperdícios espirituais. É Deus dizendo assim, eu não quero que você entre. É desperdício. Vai perder teu tempo ali. Tudo tem um propósito. Aleluia. Pense no GPS. Quando erramos, ele recalcula. Amém, igreja? Quando nós erramos, de vez em quando eu dou uma viajada por aí. Estava no sertão há algum tempo agora. Eu estava passando e alguém disse para mim, pastor, o senhor está no lugar mais seco de Pernambuco. Aí chega um boi assim. Eu digo, miséria, está seco mesmo, aquele boi morreu de sede. E é interessante, quando a gente erra,
Você está no carro, no GPS, ele vai mostrando o caminho, as ruas. Aí você pega e entra numa entrada que não devia. Você já notou que ele faz? Começa a voltar novamente. Ele recalcula a rota. Quando nós erramos, há uma recalculação de rota pelo GPS. Mas eu achei interessante aqui. Mas quando há um acidente ou estrada bloqueada, ele diz: rota alternativa encontrada. Quando não sou eu que erro, mas quando é um problema na pista, quando é dificuldade lá na frente, eu estou com um carro aqui, eu nem sei onde é a dificuldade, mas quando existe o GPS, diz logo: muda os planos. Aí tem hora que a gente tão limitado, porque não vê o que está lá na frente, não vê o obstáculo, não vê talvez um buraco, algo que podia lhe prejudicar, ficamos reclamando. Por que Deus comigo? Por que tu recalculasse a rota ou mostrasse uma rota alternativa? Porque você não viu o que está lá na frente. Nós não temos essa percepção de entender o amanhã. A Bíblia diz que o amanhã só pertence a Deus. Aleluia! Glória! Quando eu entendo que Deus sabe recalcular rotas, quando eu sei que Deus sabe refazer caminhos, eu acredito nele, ainda que eu não entenda, ainda que seja ruim, eu sei que é o melhor para a minha vida. Glória! Aleluia! Quando eu entendo isso, eu ando rindo. Faleceu alguém aqui de Passarinhos e me convidaram para ir para o enterro. Aí eu, tá certo, esperei da hora. Família de Rosângela. Tá certo. Moto Uber. Eu aqui, ó. Pra mim parece tudo é grandão, né? Marca carreira, sube, me agarra aqui. Moto Uber. Quando eu... aparece um carro. Eu digo, oxe, eu apertei na moto. Um carro. E eu não sabia como é que faz. Tirar. Cancelar, não sabia, Leandro. Eu fiquei olhando assim, eu digo, eita, ele não tá aqui não. Mas sabe de uma coisa? Deus sabe de tudo, eu vou de carro. Não vou reclamar não. Esperei, chegou um carro. Subi e tal. Aí eu disse ao rapaz, olha, eu pedi uma moto. Veio um carro. Aí ele disse, você não apertou errado? Eu disse, não, tenho certeza, apertei certo. Aí tem hora que acontece isso. Tem hora que acontece isso. Aí eu disse para ele assim, mas vou ficar calado. Porque Deus sabe tudo. Eu não sei o que pode acontecer. Vou ter isso aqui como é Deus que está querendo eu ir de carro. Ouviu? Você parava de reclamar mais, reclamava muito menos, se você entendesse como Deus faz. Você entendesse que Deus recalcula rotas. Tem hora que você não está vendo, mas vá para a vontade de Deus. Não sei o que aconteceu, foi tudo bem. Mas eu preferi não reclamar. Porque é muito feio um crente reclamando, viu? Parece que você não tem um Deus. Começa reclamando, cadê logo? Tu não é crente, né? Vê. O sinônimo de crente é não reclamar. Porque crente tem a visão de Deus. Ele sabe o propósito de Deus na vida dele. Você não vê o acidente, nem vê a curva perigosa, mas o GPS vê. Deus é assim, Ele enxerga o que está diante de nós e nos redireciona antes que nos machuquemos. Não vá por aí não, venha para cá, porque muitas vezes é melhor sofrer agora do que sofrer no futuro. É melhor entender agora os propósitos, porque depois vai ser pior. Tem coisas que dizem assim, não, é porque, mas vai doer, Senhor, e daí? Mas é melhor que lá na frente tu estás basado, é que estás seguro. Quando nós temos aqui, a nossa vida é diferente. Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, quando ele roga a Deus porque ele tem um espinho na carne. Todo mundo se lembra disso, né? Ele tinha um problema espiritual, que ele diz assim, para quem sabe, é um mensageiro de Satanás que vinha me esbofetear. Olha o termo que ele usa, bofete. Tu sabe o que é bofete? Tira aí o rosto. Tira, vai saber agora. Ele disse que viu um mensageiro de Satanás bater nele. Ninguém gosta de receber um bofete, né? Um murro. Mas ele fala que a ação era tão poderosa, era como se fosse um murro no rosto.
Aí ele disse: por os quais eu roguei 3 vezes para que o Senhor ele tirasse de mim. E Deus disse: não. Vê aí, um homem com a intimidade daquela, um homem com a vida daquele, um homem que sabia o que estava pedindo, mas mesmo assim Deus disse: não. Tem momento da tua vida que é isto mesmo, está doendo, mas Deus vai dizer não. Sabe o que ele vai dizer assim? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que eu acho interessante é que Deus é poderoso, meu irmão. Deus aumenta a graça, mas não tira o bufete. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Porque a graça é maior. A graça é poderosa. Você tem que vir sofrimento da tua vida e tu não entende por quê. Mas a graça está sendo aumentada. Deus tem um propósito nisso aí. Ele disse: não é, mas lá no fim a graça dele vai ser maior sobre a tua vida. A graça vai ser abundante. Aleluias. Glória. Porque tem coisa que não é bom não, viu? Tem não que misericórdia. Quantas orações minhas não foram respondidas? Deus disse: não. Aí depois de anos, eu começo a entender, por isso que houve aquele não, ó. Por isso que ele não quis que eu fizesse. Tem coisas que Deus me preparou em tantos nãos, para hoje ele me colocar em certos lugares. Aí eu entendo porque ele me empatou. Tem coisas que eu vejo que Deus está trabalhando com uma pessoa para algo lá na frente. O meu filho é Leon. Eu fico de longe, né? Hora e tal, eu fico rindo com ele. Tem coisa que ele vai fazer e não faz, não acontece. Não sei o que. Eu fico rindo sozinho, porque eu fui assim. Deus queria eu para o ministério. Deus fez cada coisa comigo. Eu não ia para todo canto, até que eu queria, mas eu não podia. Eu era empatado. Muitas vezes cheguei em certos cantos, não sei porquê. Deus estava me separando para um objetivo. Para hoje eu ter autoridade para falar. Fiz que negócio. Por isso que tu não entende. Tem hora que todo mundo vai, tu não vai. Todo mundo faz, mas tu não faz. Você fica... Aí Deus dizendo assim: estou te separando com um objetivo. Eu estou te separando porque eu tenho algo grande com você. Entenda? Eu passei por isso. Glória a Deus. Aleluia. Ia para cada show torar, de torar. Eu ia? Não. Shows evangélicos, viu gente, viu? Ia. Ele, Joseph, Alves, Burupio. E eu não ia. E eu sou mais velho que tu. Não interessa. Não precisa fazer isso. Não. Saber disso. Mas eu não ia. Eu tinha umas amizades do mundo, meu Deus, que eles vendiam loló. E o amigo dele, no dia, ele disse: nós vamos para Olinda Praia Clube. Quem foi desse tempo? Levanta a mão, não, que você vai aqui, vem, olha, elas sabem. Rapaz, era o auge, na beira da praia, um lugar com filmagens, com tudo, os cabos com as camisas de surfista. Meu irmão ia, Elias, eu era afim de ir, mas nunca consegui ir. Olha como era difícil. Meu colega um dia me chamou, ele disse: bora. Aí ele levantou a camisa. Rapaz, loló era colocado num recipiente de vidro. Amém, igreja? Ele quando levantou, tinha tanto aqui. Eu disse: menino, Batman, é Batman, é? Bora, eu disse: pra onde? Vai pra guerra? É? Vai pra guerra, acabou, é dinamite, é? Ele disse: bora, Elias, é com a gente? Ou não? E eles iam, os meus colegas, e eu não ia. Agora, sabe quando eu conseguia ir? Para o shopping com eles. Eu ia para o shopping. Mirabilândia. Rapaz, eu tenho tempo. Eu sou cheio de história, viu? Sou cheio de história. Bora pro Shopping Center Recife. Que difícil a gente ir daqui, né? É longe demais, né? Bora. Tem lá, sabe, um parque massa. E tem a Casa do Terror. E o rapaz, bora. Só que essa Casa do Terror não vai no carrinho. Tem outro que vai no carrinho, né? Essa você vai andando. E é enorme. Lá no fim dessa Casa do Terror tem
Um carro para levar as pessoas que passam mal, uma ambulância. Lá no fim tem ambulância, tem médico, esse menino, o negócio é forte. Bora, foi. A gente foi. Dormindo aqui. Jones, Ricardo. Bora. Pegou o ônibus 3 horas, quase chegar em João Pessoa, mas não chega lá. Aqui para Boa Viagem, daqui para Boa Viagem é muito longe. 2 Unidos e passaria muito longe de tudo, meu irmão, de tudo. O lugarzinho. Onde é que tu mora? Lá perto de Cabrobró. Menino, é muito longe, né? Vamos embora. Então os meninos, a gente foi, tudo jovem. Chegou lá, pagamos a nossa entrada. Menino, quando chegou lá, enorme a casa, toda fechada. E aí, eu já com medo, né? Misericórdia, meu Deus do céu. Vamos embora. A gente entrou. Um grupinho. E tinha um guia que ia na frente, de vez em quando esse guia desaparecia. Ficava só umas caveirinhas dizendo assim, ó, pra lá. E a gente entrando, rapaz, que lugar bem feito, uns labirintos, a gente tudo agarrado no outro assim, ó. Meu irmão, fui passando numa hora, no meio do cemitério, os cachorros chegam e balançavam assim, eu disse, meu Deus do céu. Quando chegou no meio, os cachorros se abrem, levantam os caras, ó, meu irmão, que carreira, um atrás do outro. Chegou no local, tipo, um local assim, cheio de matos, tal, e tinha um gorila bem enorme, numa jaula, preso, ele preso, e ele fazia, aí eu amostrado, eu fui lá, e ele, minha beleza, a grade se abriu. Eu digo, a grade se abriu, carreira, menino, um atrás do outro. Olhe, passei numa ponte, tinha um cara lá, correu atrás da gente, que aperrei. Eu digo, a gente acaba não, a gente vai morrer aqui. Depois chegou na última vez, abriu a porta assim, a gente saiu lá, já fora. Todo mundo, tudo desabotoado, tênis rasgado, na carreira, todo mundo caindo. Eu disse, meu Deus do céu. Andei. Paguei, vê. Pode me dê meu dinheiro, meu filho, por favor, meu Deus. Eu quero dizer que eu vivi. Mas tinha canto que Deus dizia, não entre, não vá, porque Deus tinha um propósito maior. Muitas vezes nós não entendemos porque aquele canto você não entra, você não vai, é Deus agindo. Então eu vejo na vida do meu filho isso. Meu menino só vai ter telefone com 17 anos. Eita, olha aí, vê. Porque o que eu dei a ele quebrou, então acabou-se. Pai quebrou, digo, foi? Era um Xing e Ling, não eram 2 não, era um só, Xing e Ling. Quebrou, tem mais não. Você agora só vai ter quando... E foi muito bom isso para ele. Pensa bem. Mais ou menos 14 anos ele quebrou o telefone, não teve mais. Veio ter com 17 anos. Pegava o da gente para trabalho, para coisa, mas ele não tinha o dele. Isso foi muito bom para a mente dele. Ele não entrou em certas coisas que não devia. Alguém está me entendendo? E foi melhor para ele. Botamos ele no colégio, aonde para entrar, não podia entrar as meninas de sainha mais curta, era tudo saia, os meninos tudo de calça comprida, tudo bem vestido. E isso preservou ele. Tem coisas que você não entende hoje, mas a Bíblia diz que eu faço hoje não entende, entenderás amanhã. Tudo tem um propósito na vida do crente. Você tem alguém que lhe conduz, meu irmão. Você tem um Deus que sabe como será lá na frente. Então aprenda com os nãos de Deus. Amém, igreja? Amém. Quando Paulo aceita os nãos, Deus mostra o sinal na Macedônia. Lá ele encontra, quando Deus disse não para a Ásia, não para a Betina, agora sim para a Macedônia, Paulo começa a entender porque Deus disse não. Porque Deus disse não vá. Veja como é interessante quando ele chega na Macedônia. Quando Paulo chega na Macedônia, aqui vai nos mostrar que Lídia, a primeira convertida da Europa, quando Paulo chega na Macedônia, converte logo Lídia. Lídia, a primeira convertida da Europa. Deus tinha uma obra grande na vida de Lídia. Então Deus fez o quê? Não, Paulo, porque eu tenho alguém que você vai salvar. Não, Paulo, porque eu tenho alguém que você vai libertar. Deus queria alcançar Lídia. Aleluia. Deus quer alcançar alguém por tua vida. Por isso que Ele vai colocar você ali no tempo certo. Quando eu entendo os não de Deus, eu entendo o propósito, o que Ele é dele e a vontade dele. Glória. Aleluia, Jesus. Paulo chega a ganhar a Lídia, uma casa aberta
para a igreja ter uma casa lá aberta. Deus já foi na frente preparando tudo. Muito bom obedecer os nomes de Deus. A libertação houve de uma menina possessa. Essa menina era escravizada por um demônio de adivinhação. Todo mundo sabe essa história. Estou em Atos 3, viu? Isso levando, Atos 3, isso mesmo, né? Oh! Obrigado. Isso. Essa menina vivia uma possessão que ela adivinhava o futuro das pessoas. Só que era uma ação espiritual. Diz a história que eram 5 homens que ganhavam dinheiro dela. Ela ganhava muito bem. Mas Deus sabia que Paulo precisava de uma obra lá. Tem pessoas precisando de algo e Deus vai colocar você nessa rota. Deus tira você daqui e Ele coloca você na rota certa, porque Deus sabe o futuro de alguém. Então Deus vai colocar você ali para você entender. É Deus na minha vida. Tem alguém que me pergunta: por que tu não sair do Brasil? Porque não é a vontade de Deus. Se Ele quiser eu vou. Por que tu não abre outro ministério? Tanta pergunta assim, viu? Por que Deus disse ainda não? Eu disse não. Isso aqui não entende. Porque temos que estar debaixo da vontade de Deus. Então quando ele vai, esta menina que adivinhava era acostumada até chegar a pegar Paulo. E Paulo entender: eu estou na Macedônia com a vontade de Deus. E mudou a história daquela moça. Eu posso dar um glória a Deus? Glória a Deus. Um carcereiro salvo. Depois que Paulo liberta essa menina, ele é preso. E aquele carcereiro, tá certo, que estava guardando eles da prisão. Veja como é interessante como Deus faz. Eu gosto de pregar sobre esse assunto porque eu vi que aquele carcereiro, ele não sabia que ele estava na rota de Deus. Eu acredito que aquele dia de manhãzinha ele se acordou porque era noite, não é? Ele ficou com a mulher, brincou com os meninos, que ele trabalhava noturno, né? E naquela tardezinha, ele: mulher, faz meu café que eu vou trabalhar hoje. Me disseram que está um alvoroço lá. Como assim? Prenderam 2 homens que disseram que tem que guardar bem ele. E ele botou com medo dele, se ajeitou e foi trabalhar. E lá ele bota, sabe que eles estão lá embaixo numa prisão. E ele vai lá, olha, vê eles, e com cuidado, porque ele sabia, se os presos fugissem, ele ia ser pago com a vida. Mas ele não sabia que aqueles homens estavam ali na rota de Deus. Tem hora que a gente sabe. Eu achei interessante, porque a gente não vê Paulo e Silas reclamando. Deus manda ele para Macedônia e não vê ele reclamando. Ele pensa assim: poxa, tinha lugar melhor para a gente ir, tu pode ir para cá. E a gente aqui já apanhou que só. Vê quem está debaixo da vontade de Deus. Mesmo acontecendo coisas ruins, eles glorificam a Deus. Pela madrugada ele louvava ao Senhor, adorava ao Senhor. Tinha tudo para reclamar, mas quem sabe a vontade de Deus. Até vir um terremoto, amém, igreja? E balançar as portas daquele cárcere e abrir. E ele não foge, nem foge ele nem ninguém. E o carcereiro ali aperreado. Quando o carcereiro vê aqueles mexendo, as portas se abrindo, diz que todas as grades se abriram. E o carcereiro, quando vê aquilo, ele diz: pronto, agora eu vou matar, eu vou morrer. E ele tenta contra a sua vida. E Paulo diz: não temas, não faça isso. Estamos todos aqui. Com propósito de Deus, meu irmão. Aprenda. Amém, igreja? Amém. Aqui diz que o nascimento de uma igreja que sustentaria o seu ministério por muitos anos. Filipos, nasceu uma igreja que sustentou a missão de Paulo por muitos anos. Olha aí, mesmo com o não de Deus, mas quando ele vai à Macedônia, a Macedônia lá, nasce uma igreja que sustenta Paulo. Era uma igreja de Filipos que mandava, sabe, dinheiro para ele. Veja se eles obedecem a Deus. Ele perderia algo lá na frente. Os obedientes, meu irmão, sofrem mesmo. Por isso não é brincadeira dizer: eu escuto a voz de Deus sem escutar. Tenha cuidado. Procure saber se é voz de Deus. Procure saber que aquele profeta está movido por Deus. Procure saber disso, porque é um perigo. Nós recebemos um conselho errado. Existe uma responsabilidade de quem sobe aqui. Desculpa aí, são pessoas que sabem o que deve ser falado para você, porque senão vai direcionar você para uma coisa errada.
Quantos conselhos errados! Deve ter cuidado, é que estamos cheios da internet, é que estamos cheios nesse mundo de conselhos que está tirando você da vontade de Deus. Eu sei que é bom se ter unção por lá da glória, eu sei disso. Mas eu preciso aprender a palavra, o que ela diz. Você está aqui aprendendo o que é isso. Eu poderia trazer uma palavra de fogo hoje aqui, a gente sair tudo marchando aqui. Mas eu quero trazer uma instrução para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Para quando você sair daqui e dizer assim, opa, devo dizer não, vou me calar. Glória a Deus. Porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Ele é pai. Pai nunca quer o mal para filho. Ele sempre quer o bem para você. Glória a Deus. Quando eu entendo isso, a minha vida muda. Quando eu sei o que é isso aí, eu não reclamo. Chama uma moto, vem um carro e ai, aleluia. Temos que entender. Jesus, Deus disse não. Pai, Jesus. Getsemane, Jesus orando. Ele, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele faz uma oração. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Aí depois ele muda a oração. Que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Glória. Eu li e fiquei olhando e disse, epa, tem um não aqui. Um não que não se escuta. Eu e você, por exemplo. Mas com certeza Jesus, com a intimidade que ele tinha com o Pai, ele escutou. Quando ele falou, Pai, se possível for partir esse cálice, Deus disse não. Aí ele muda a oração, que não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade. Até Jesus ouviu não. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que muitas vezes o não do líder é não de Deus também, viu? Aleluia. E aí quando o líder diz assim, faz não, fica com a raiva do líder. Não vai por aqui, não vai por aqui. E a gente tem a responsabilidade de dizer não, se fazer uma coisa errada, eu vou pagar, viu? Porque eu direcionei você. Pois tem muita gente que está fazendo o que quer dentro da igreja. A igreja está perdendo a liderança, os líderes, está difícil hoje. Cada um vem com a tese. Cada um vem com conhecimento e quer colocar que a gente engula. Cada pessoa vem, sabe, eu queria que a igreja fosse assim. Não, já está aqui o que a igreja é. Por isso muitas vezes assim, não dá. Ô filha, vem por aqui. Ô filho, vem por aqui. E precisamos obedecer. Estamos numa geração que quando diz não, rapaz. Quando diz não, não vem mais para o culto. Quando diz não, não canta mais. Sabia que o maduro, até no não, ele está presente? Não, ele está certo, mas eu estou no culto. Me deu oportunidade, eu canto, com o mesmo entusiasmo. Amém? Eu trabalho do mesmo jeito. Isso é ser maduro, meu irmão. Quando alguém diz assim, não dá, ele levanta, tá certo, eu vou por aqui. Amém, meu pastor, Deus abençoe. E levanta a cabeça, mas não, com raiva, boicota os cultos. Não vem para os cultos, fica falando mal da liderança. Porque recebeu não. Porque é engraçado. Nós, líderes, nós somos bonzinhos quando dizemos sim. Quando diz sim, este é o meu pastor e nada me faltará. Mas quando dizemos não, a gente vem acostumado do mundo. Aí chega aqui, quando recebe o não, tem que ser tratado isso aí em você. Tem que ser tratado isso em nós. Amém? O não de Deus hoje pode ser livramento que vai te poupar de lágrimas amanhã. Olha. Vai te poupar de lágrimas amanhã, rapaz. Dizendo não hoje para tua amanhã não sofrer. Para tua amanhã não chorar. Por isso que dizendo não hoje, porque Ele sabe o teu futuro. A porta se fechou. Não te atrasou, não. Ela te protegeu. A direção de Deus impediu, não destruiu os planos. Te colocou na rota certa. Está te colocando na rota certa, meu irmão. Abre os teus olhos. Amém? Amém.
O tipo que parece perdido é, na verdade, um alinhamento e um destino. Estou perdendo meu tempo, não. Deus está alinhando o teu destino, rapaz. Quando Deus diz não, Ele está dizendo: eu vejo que você não vê. Confie. Aleluia. Então, para aí. Confie em mim. Confie nos meus propósitos. Confie no meu direcionamento. Eu estou vendo o que você não está vendo. Confie em mim. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Isso é interessante quando nós entendemos isso aqui. Deus tem esse poder de ver além, de saber qual é o caminho, de saber qual é a jornada. O caminho certo não é o caminho que desejamos, é o caminho que Deus escolhe. Deus tem um caminho melhor. Entrega os teus caminhos. Olha aí. Esse caminho aqui é vontade, é desejo. Entrega para Ele anseios, sonhos. Entrega a Ele, porque o mais Ele fará. Olha o que Ele sabe fazer. Quando eu entrego minha vida, entreguei meus sonhos, meus planos para Ele, e confie, Ele vai dar um rumo, Ele vai dar uma rota certa. Quando eu entendo isso aqui, eu ando muitas vezes rindo. Muitas vezes, para chegar lá, precisamos aceitar com humildade os nãos do Senhor, porque cada porta que Ele fecha é uma entrada que Ele abre no lugar onde a graça vai frutificar. Glória a Deus. A porta que Ele fecha, Ele vai abrir onde a graça vai aqueles que vai frutificar. Deus sabe o melhor para nós. Deus sabe o melhor para você. Os nãos de Deus é para o teu bem. Os nãos de Deus é para o teu crescimento. Obedeça e serás próspero. Obedeça e irás receber transformação em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Recebe essa palavra de direcionamento para a tua vida nessa noite. Não seja um crente mimado, seja um crente obediente. Seja um crente que sabe como vai se comportar diante da dificuldade da vida, mesmo papai dizendo não. Saiba que Deus, Ele quer o melhor para a tua vida. Amém? Deus abençoe. Receba esta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Se pode dar um aplauso ao Senhor. Porque tem coisas que, se você não passar pelos não de Deus, você não vai chegar lá. Você vai chegar lá incompleto. Tem coisas que Deus quer que você passe por certos métodos, porque é a escola de Jeová. Para quando você chegar lá, você chegar lá mais maduro, com mais sabedoria. Porque eu achei interessante. O filho viu a mãe cortando a carne com a faca bem amoladinha, o menino pequenininho olhando. Aí depois ele pediu ao pai: pai, eu queria aquela faca. Ué. Eu queria aquela faca para... O pai disse: não, se eu der aquela faca a você, você vai se cortar todo. Eu disse: não, mas a mamãe estava com a faca. Sua mãe tem idade para aquilo. Tem coisa que não chegou ainda teu tempo, não. Se Deus der a você, você vai ter dificuldade. Vai chegar o tempo de você pegar a faca, viu? Mas agora não é teu tempo, não. Quando chegar o tempo, você vai estar maior, vai estar com mais sabedoria, vai estar com entendimento para usar aquilo que Deus quer entregar a você. Não reclame, não. Só fique na vontade de Deus, porque no tempo certo Ele dá. No tempo certo Ele permite, e você vai saber usar aquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu pastor, por esta oportunidade, em nome de Jesus, meu pastor. Glória a Deus, né? Vontade de Deus, ela é e sempre será boa, perfeita e agradável. Ainda que muitas vezes para mim e para você não seja tudo isso. Mas se a vontade de Deus, a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças. Não é? Que nós possamos receber esta palavra e não só receber, mas colocar em prática. É fácil? Não. Mas vale a pena. Obedecer vale a pena. Estar no propósito de Deus vale a pena. Fazer a vontade de Deus vale a pena. Porque lá na frente, com certeza, Deus tem honra,
e Deus tem recompensa para nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe nosso pastor Eliezer, sempre tem nos abençoado. A gente ligou para ele disse: eu vou em nome de Jesus, e aqui está, e abençoando nossas vidas. Quantos estão saindo abençoados nesta noite? Glória a Deus. Quero lembrar para os irmãos que amanhã tem aula para as crianças. Tia Rafa não vai poder estar aqui porque está dodói, mas tia Tato vai dar aula para as crianças em nome de Jesus. Então amanhã às 14 horas as crianças estejam aqui para ensaiar e aprender a palavra em nome de Jesus. Então papai, mamãe, mande sua criança para cá para estar aprendendo a palavra em nome de Jesus. Quero lembrar os jovens que amanhã nós teríamos uma reunião, mas por conta da situação da nossa irmã Rafaela, a gente não vai poder se encontrar amanhã, tá certo? Então a reunião amanhã está cancelada, mas a gente vai marcar futuramente uma nova data para que a líder de vocês possa estar e a gente converse junto e seja uma bênção em nome de Jesus. Então, os jovens estão dispensados amanhã, mas no domingo nós retornamos para cá com o culto da família em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar os irmãos que domingo agora terá a Marcha para Jesus em Dois Unidos. Amém? Só tem uma observação. Se você não tem condições de ir para os dois eventos, priorize o culto da sua igreja. Amém? É importante que você vá para a marcha. Mas se você for para a marcha e de noite dizer que está cansado, não vem para o culto, não é interessante. Mas se você tem disposição, você tem saúde suficiente, você vai à tarde para a marcha, a partir de 1h30, vai sair ali na Asinha do Tonho, tá certo? Provavelmente até umas 5 horas, termina aqui no Terminal Dois Unidos, não é? E à noite você vai estar aqui no culto também celebrando e adorando ao nome de Jesus. Amém? Então um aviso dado para toda a igreja em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta noite. Queria convidar o irmão Evandro para fazer esta oração, agradecendo a Deus por este trabalho. E logo em seguida, nosso pastor Eliezer vai nos dispensar com a bênção apostólica em nome de Jesus. Quantos mais necessitam de uma oração? Amém. Quero lembrar os irmãos também do quilo de alimento, irmãos. Nós precisamos da ajuda da igreja. Então, você puder, colabore, contribua com o quilo de alimento para que a gente possa estar abençoando a vida dos irmãos. Qualquer dúvida, fale com a diaconisa Tati em nome de Jesus. Vamos orar. Queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela ministração da tua palavra. Nós te agradecemos porque estivemos aqui, Senhor, adorando o teu nome na beleza da tua santidade. Te louvamos.